aspectos práticos do tratamento com cabergolina. Hoje a gente vai dar uma visitada na parte prática mesmo, como que é no dia a dia, né? Se você tem um paciente que você quer iniciar um tratamento cabergolina, como que você faz isso? Em primeiro lugar, eu quero te dizer o seguinte: por que eu escolhi falar desse assunto hoje, né? Por que falar de tratamento com cabergolina? Isso porque a principal indicação da cabergolina, né, dentro da endocrinologia, é para o tratamento do prolactinoma. E daí, o prolactinoma, a doença hipofisária mais frequente. Embora as doenças hipofisárias sejam doenças pouco comuns, né, então é mais difícil de você se deparar com um paciente com acromegalia, com um paciente com doença de Cushing, enfim. Mas o prolactinoma, por ser a forma mais frequente, né, de doença hipofisária, esse tem grande chance de você se deparar não apenas com um, mas com vários pacientes ao longo da sua atividade profissional. E, além disso, o prolactinoma é uma doença que nós endocrinologistas compartilhamos com outros especialistas, né? Nós compartilhamos com os ginecologistas, com urologistas, com médicos clínicos gerais, né? Com médicos que atendem em programas de atenção básica à saúde. Esse é um tema relevante, né? Porque está na prática, está no dia a dia. Então, é por isso que a gente vai falar como que você faz mesmo no dia a dia, né? Quando você atende um paciente e fala assim, nossa, o diagnóstico aqui foi prolactinoma. Então, como que eu devo fazer o tratamento? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui em um caso clínico. Por exemplo, você atendeu uma paciente do sexo feminino, né, de 30 anos de idade, e ela tinha sintomas de galactorreia, ela tinha oligomenorreia, ela passava meses sem menstruar, né? Então os ciclos menstruais eram irregulares, né? Ela, às vezes passava 2, 3 meses sem menstruar, e aí menstruava outros 2 meses, e aí passava mais um mês sem menstruar, enfim. Ela tinha um perfil de oligomenorreia. E aí na investigação, ela tinha a prolactina elevada, e a ressonância mostrou um microadenoma. Então, você fechou o diagnóstico de um microprolactinoma, e essa mulher de 30 anos, ela é casada, quer ter a sua fertilidade restituída, né? Porque ela pretende ter filhos. Ela já tem um filho, mas ela quer engravidar novamente. E aí, muito bem. Então, conversando com ela, né? Você falou, bom, então vamos iniciar o tratamento, a gente vai usar a cabergolina. O que você, que é médico, tem que pensar quando você vai iniciar um tratamento com cabergolina? Olha, tem algumas coisas aqui que são regras gerais, né? Que você deve ter em mente sempre, assim, independente de qual é o diagnóstico, de qual é o medicamento que você vai iniciar. Por exemplo, você precisa saber qual é o objetivo, né, do seu tratamento. Então, olha, para nossa paciente, ela tem um microprolactinoma. O que eu quero? Eu quero normalizar a prolactina dela. Se eu puder ter uma redução de volume tumoral ou um desaparecimento desse adenoma, isso também é bem-vindo. Muito embora eu não esteja preocupada com o risco de sintomas compressivos, já que a lesão dela é pequenininha, ela tem um microprolactinoma, portanto, ela tem um adenoma menos do que 1 centímetro de diâmetro. O meu objetivo para essa paciente é normalizar prolactina e, com isso, restaurar a função gonadal. Eu quero acabar com a galactorreia dela, eu quero que ela volte a ciclar e menstruar regularmente. Eu também quero que ela tenha a sua fertilidade restituída. Beleza, eu posso alcançar esses objetivos com a cabergolina? Sim, a resposta é sim. E o que é a cabergolina? A cabergolina é um agonista dopaminérgico. Então vamos só lembrar rapidamente, né, como que isso funciona. Do ponto de vista fisiológico, como que é a secreção da prolactina lá da fisiologia, né? Como é que funciona em condições normais? Funciona assim: a hipófise gosta de fazer prolactina, ela gosta de secretar prolactina. E aí, lá do hipotálamo, vem a dopamina, que passa pela haste hipofisária, chega lá na hipófise, e quando a dopamina se liga no seu receptor, que está lá nas células lactotróficas da hipófise,
o que vai acontecer? A ligação da dopamina ao seu receptor, que é o receptor D2 especificamente, ao se ligar ali, a dopamina inibe a produção de prolactina. Então, a regulação da síntese de prolactina é basicamente uma regulação inibitória. E aí, beleza. Se essa regulação é inibitória, do ponto de vista fisiológico, o que acontece na condição patológica, que é quando a gente tem formado por células lactotróficas, que é um adenoma que produz prolactina de maneira autônoma. Funciona assim: se a gente usar uma droga que seja capaz de se ligar no receptor da dopamina, o receptor D2 mais especificamente, o que vai acontecer? O uso dessa droga, ao ativar o receptor D2, a gente vai ter uma inibição da secreção de prolactina por esse adenoma, e a gente também tem a possibilidade de ter redução do volume do adenoma, porque a ligação agonista no receptor D2, duas formas, né, através de duas vias. Uma via para inibir a secreção hormonal e outra via para induzir apoptose das células, morte celular e, com isso, redução de volume ou, muitas vezes, desaparecimento do tumor. Olha só que interessante, o tratamento com cabergolina é capaz de prover dos dois objetivos, né? Porque ele é capaz de normalizar a prolactina e, com isso, restaurar a fertilidade, restaurar o eixo gonadal, né, do paciente, e também é capaz de remover o tumor. Vou usar essa palavra emprestada, né? É capaz de desaparecer com o tumor ou reduzir o volume tumoral. E aí, se você já sabe como que a cabergolina age, então você sabe que ela vai atingir os objetivos que você quer. Beleza. Você quer iniciar a cabergolina, e aí, além de conhecer o mecanismo de ação para ver se aquela droga, né, se a droga vai realmente ter o potencial de alcançar os objetivos que você quer, além disso, você vai ter que ter uma certa intimidade com o remédio também, né? Então, vamos lá. Uma coisa que você também precisa saber sobre a cabergolina é o seguinte: é que a gente tem altas taxas de recidiva da hiperprolactinemia após a suspensão. Então, assim, a gente já sabe disso da literatura, né? Que a cabergolina é uma droga que uma possibilidade de recorrência da doença após a suspensão que é significativa. E aí, por conta disso, o que a literatura traz para nós? Ela traz o seguinte, que existem fatores que são mais associados à possibilidade de recorrência. Um fator que é considerado crucial nisso daí é o fato de um uso da cabergolina por um período de tempo curto. Então, se você usar a cabergolina por um período curto e suspender, as chances de recidiva da hiperprolactinemia são muito altas. Por conta disso, a gente tem uma recomendação nessa área aqui, né, do tratamento com cabergolina. A gente tem muitas dúvidas, né? A gente não tem, assim, definições muito estanques sobre as coisas, não. Mas a gente tem recomendações, né, de acordo com aquilo que a gente tem de informação que a literatura traz. Então, embora a gente não tenha muito subsídio, tem que ser assim, isso é assim, se não for assim, não. É difícil a gente ter esse tipo de recomendação nesse contexto aqui do prolactinoma. Porém, a gente tem recomendações de acordo com as evidências que apontam, né, para certas situações. Então, o que a Sociedade Americana de Endocrinologia, a chamada Endocrine Society, recomenda? Ela recomenda que o tratamento com cabergolina seja mantido pelo menos 2 anos. E isso é na tentativa de diminuir o risco de recorrência quando você suspende a medicação. Então, antes de começar o remédio, você já tem que ter em mente, até porque o paciente pode te perguntar, né? Escuta, mas eu vou usar isso aqui por quanto tempo? Então, a ideia é usar a cabergolina com o objetivo de normalizar a prolactina e manter o tratamento por pelo menos 2 anos. E aí, uma outra coisa que você também precisa saber sobre a cabergolina, né, quando você vai iniciar o tratamento, é sobre a possibilidade de efeitos colaterais, né? Então, o que o paciente pode ter
de efeito adverso com o uso da cabergolina. Bom, a gente tem uma questão, que é a questão de tolerabilidade, né, que é dos agonistas dopaminérgicos. Se você se lembra, antes de existir a cabergolina, a primeira droga que surgiu, né, foi o agonista dopaminérgico de primeira geração, foi a bromocriptina, né, junto com algumas outras drogas, mas no tratamento do prolactinoma, bromocriptina, e depois a segunda geração, que é a cabergolina. E aí o que acontece? Essas drogas, agonistas dopaminérgicos, podem dar sintomas gastrointestinais, principalmente náuseas e vômitos. Também pode dar hipotensão postural, então tonturas, né? Também pode dar cefaleia, sensação de boca seca. Esses são os efeitos colaterais mais frequentes. Eles são muito mais vistos com a bromocriptina do que com a cabergolina. Porém, a cabergolina também pode levar a esses sintomas. Então, como que a gente faz para driblar esses sintomas? Se a gente já iniciar o tratamento com uma dose plena, que a gente acredita que vá controlar a hiperprolactinemia, que vai normalizar a prolactina, a gente tem mais risco do paciente apresentar efeitos colaterais. Então, uma estratégia que a gente usa é a de iniciar o tratamento com doses baixas, e aí a gente vai escalonando aos poucos, né, de acordo com o resultado da prolactina, até a gente conseguir a normalização da prolactina, e depois, aí, uma vez que normalizou a prolactina, a gente passa para o segundo passo, reduzir a dose da cabergolina, para a gente ficar com a menor dose capaz de manter a prolactina normal, idealmente, assim, uma prolactina mais próxima do limite inferior da referência, né? Lembrando que prolactina, o intervalo da referência médio, né, da maioria dos laboratórios, vai até 25, né? De 5 a 25 nas mulheres, até 20 nos homens, né? Então, a ideia é manter ali a prolactina em torno de 10, né? Abaixo de 15 seria o ideal. E aí você utilizaria uma dose de cabergolina, menor dose capaz de manter a prolactina nesses níveis ao longo de 2 anos, para daí você tentar suspender. Como é que você começa? Você fala assim, bom, eu tenho a minha paciente aqui, é uma mulher de 30 anos com microprolactinoma. Eu vou usar a cabergolina, e qual que é a dose efetiva, né? Qual que é a dose que trata, que em média, né? Qual seria a dose média? Uma boa resposta, né, de microprolactinoma. Olha, em geral, o microprolactinoma, ele vai ser bem controlado, né? A hiperprolactinemia vai ser normalizada e a gente tem a chance de reduzir ou desaparecer com o tumor com doses entre 0,25 e 1 miligrama de cabergolina por semana. Lembrando que a cabergolina, em comparação com a bromocriptina, ela tem uma meia-vida mais longa. Então, a gente não precisa a cabergolina diariamente, né? Ela normalmente é prescrita 1 ou 2 vezes por semana. Então, o comprimido é de 0,5 miligramas. De antemão, você vai pensar, eu tenho uma paciente com microprolactinoma, é possível a resposta ao tratamento seja com 2 comprimidos por semana. Eventualmente, a paciente pode responder com meio comprimido por semana, que é a menor dose, né, de cabergolina. Aliás, eventualmente, tem paciente que pode usar meio comprimido a cada 15 dias, mas assim, é mais exceção, né? Em geral, então, os pacientes vão responder com a dose entre meio comprimido por semana e 2 comprimidos por semana. E aí você pensa, bom, então, se eu já sei mais ou menos a dose que eu quero chegar, eu vou começar com uma dose pequena, por exemplo, meio comprimido na primeira semana, 1 comprimido na segunda semana, e daí eu posso aumentar para 2 comprimidos por semana. Depois de quanto tempo que eu verifico a prolactina? Olha, a gente precisa de pelo menos 15 dias do uso da cabergolina para verificar, né, o efeito sobre a prolactina séria. Na prática, sim, a gente costuma prescrever a cabergolina para paciente tomar à noite, né, com o estômago cheio. Isso aí ajuda a diminuir esses efeitos, né, de intolerância gastrointestinal e também a questão de tonturas e hipotensão postural. Então, a gente costuma prescrever à noite.
E aí a gente começa, então, com um meio comprimido ou com um comprimido. E aí a gente pode aumentar na semana seguinte. E aí, a partir do momento em que a paciente está usando a dose plena, por exemplo, meio miligrama 2 vezes por semana ou um comprimido 2 vezes por semana, geralmente a gente prescreve a segunda e quinta ou então terça e sexta. E aí, a partir do momento que a paciente está em uso dessa dose, a gente vai precisar aguardar pelo menos 15 dias, né? Então, em geral, depois a gente reavalia com a dosagem da prolactina. E aí, muito bem, prolactina normalizou, então você pode manter essa dose por mais um tempo e reavaliando periodicamente, ou eventualmente você pode até já reduzir a dose, reavaliar, para que você consiga manter, né, a prolactina na metade inferior do intervalo da referência com a dose de cabergolina que você conseguir, né, utilizar. Então, e aí você pode estar pensando assim, muito bem, eu já entendi essa parte da prolactina, mas e a parte do adenoma lá na hipófise, né? Porque assim, se eu dei o medicamento, eu sei que ele pode desaparecer com o prolactinoma, que ele pode fazer esse prolactinoma reduzir de volume. E aí, quando que eu vou poder avaliar? Olha, eu te falei aqui no início que o agonista dopaminérgico vai atuar nas células do adenoma através de duas vias. Uma via, a do controle da hipersecreção hormonal, a outra via é a de indução de apoptose e, com isso, redução do volume tumoral. Mas o que eu não te falei é que esses efeitos, eles têm timings diferentes, eles têm tempos diferentes. Por quê? Porque o efeito sobre controle da hipersecreção hormonal é um efeito bem mais rápido. É que a partir de 15 dias do uso da medicação, você já pode verificar os níveis da prolactina. No entanto, o efeito sobre redução de volume tumoral, ele é bem mais lento. Então, se você tem a paciente hoje com diagnóstico, né, ela tem a ressonância mostrando ali um adenoma, sei lá, de 6 milímetros. E aí, quando é que você deve repetir a ressonância? Não é interessante repetir com 1 mês, 2 meses, 3 meses. O ideal é repetir com 6 meses de tratamento. Lembra que você vai manter o tratamento por pelo menos 2 anos? Então, com 6 meses, você faria uma nova imagem da célula túrcica, né, uma nova ressonância, para verificar se houve redução do volume ou desaparecimento desse adenoma. Muito bem, se essa lesão tiver reduzido mais do que 50%, ou se ela tiver até mesmo desaparecido, né? Isso é um bom sinal em termos de possibilidade de remissão da doença após suspensão da cabergolina. Então, além de manter, né, o tratamento pelo menos 2 anos, o fato de haver redução significativa, né, acima de 50% do volume tumoral, também é um critério para se considerar uma maior probabilidade de remissão. Beleza. Então é isso. Então você acompanha assim, você inicia a cabergolina, aumenta a dose progressivamente até chegar na dose, né, que você considera que pode ser a dose ideal. E aí nessa dose, pelo menos 15 dias, você pode dosar prolactina. Com o resultado dessa prolactina, você vai fazer ajuste na medicação, né? Se a prolactina estiver normalizada, você mantém essa dose, né, por mais um tempo e mais adiante você tenta reduzir para manter a menor dose capaz de manter essa prolactina na metade inferior da referência. Se a prolactina não tiver normalizado, você ajusta a dose, aumenta a dose, né, da cabergolina, reavalia, enfim, até você conseguir normalizar. E a ressonância você só faz com 6 meses de tratamento, porque antes disso, provavelmente, a imagem vai estar igual àquela que foi feita antes de iniciar a medicação. Beleza, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Mas a nossa paciente é uma mulher de 30 anos que quer engravidar. E aí, vamos supor que você já está acompanhando essa paciente, já tem 1 ano. Com 6 meses de tratamento, ela fez uma nova ressonância que desapareceu o microadenoma dela. E aí, ela estava muito bem, muito ótima. Ela chega para você para uma consulta de reavaliação. Ela chega e fala assim, doutora, a novidade é que eu tô grávida. E aí, muito bem, paciente engravidou, aí o que você vai fazer? Você vai suspender a cabergolina. Na gravidez, existe um aumento da produção prolactina, que é fisiológico, que é importante, né, para
preparação das mamas para lactação, né? Então isso é parte da fisiologia. E aí, então, se você suspende a cabergolina, em geral, na maioria das vezes, isso não vai impactar o aumento de volume tumoral, nada disso. Então, a maioria das mulheres engravidam em uso da cabergolina, a gente vai suspender, a gente vai fazer um acompanhamento ao longo da gravidez. Se houver evidências hiperprolactinemia sintomática, né, de um eventual aumento de volume tumoral, isso no microprolactinoma, isso é muito improvável. Mas no macroprolactinoma também é bem improvável, mas eventualmente pode acontecer. E aí, se for necessário, o que a gente faz é introduzir a bromocriptina, né, durante a gravidez, porque a bromocriptina tem mais estudos de segurança, né, perfil de segurança melhor estabelecido durante a gestação. Então, se precisar reiniciar, a gente vai tentar a bromocriptina para controle. E se a bromocriptina não for eficiente, a gente pode mudar para cabergolina e a gente também pode cogitar uma intervenção cirúrgica, né, no segundo trimestre da gestação. Mas olha, isso é exceção da exceção. É realmente improvável de acontecer. A maioria das pacientes, mulheres que engravidam em uso de cabergolina, tratamento de prolactinomas, você vai manter a medicação suspensa. Quando que você vai pensar em reintroduzir? Olha só, aí nasce o neném. Nasceu o neném, agora ela vai amamentar. E aí você não vai poder usar agonista dopaminérgico, senão vai secar o leite, né? Então, isso a gente não quer. A reintrodução agonista dopaminérgico vai ser só depois do desmame da criança. Então, só depois que essa mãe desmamar o bebê, é que aí você vai reavaliar sobre a necessidade de reintrodução de acordo com os níveis da prolactina, depois que ela finalizou a amamentação e tudo mais. Algumas pacientes podem não mais precisar, porque existe remissão espontânea, né, de hiperprolactinemia após uma gravidez e um parto. Mas se o quadro persistir, daí você vai reintroduzir, mas só quando você tiver uma reavaliação bioquímica, né, e eventualmente também com imagem, que aponte para a necessidade de reintrodução da medicação. Beleza, eu vou te colocar um outro cenário. Imagina que a nossa paciente aqui, de 30 anos, com microprolactinoma, usou então o tratamento com a cabergolina 2 anos, e daí o que aconteceu? Você falou, bom, agora então é o momento de tentar suspender, né, o agonista dopaminérgico para a gente ver se ela se mantém em remissão. E aí, beleza. Então, como que você faz isso? Bom, primeiro você vai reduzindo a dose gradualmente, né? Não é interessante você suspender de uma vez, a menos que ela esteja usando uma dose muito pequena. A ideia é, tá tomando 2 comprimidos por semana, então passa para 1 comprimido por semana, depois passa para meio comprimido por semana e depois suspende. Beleza. E aí, como que você deve acompanhá-la, né? Em geral, as recidivas, né, uma hiperprolactinemia que volta, costumam acontecer no primeiro ano após a suspensão. Então, o primeiro ano é mais crítico, assim, é importante você acompanhar. Após alguns meses, né, da suspensão, em geral a gente aguarda 2, 3 meses, aí você dosa a prolactina. A prolactina começou a subir. Aí dali a mais um mês a prolactina já se elevou novamente. O que você vai precisar fazer? Reintroduzir a cabergolina. Porque a paciente teve uma recidiva, né? Então tem que voltar o tratamento. E aí nesses casos, tem 2 possibilidades. Ou você mantém esse tratamento até a menopausa, e aí você pode me perguntar, por que até a menopausa? Porque quando essa mulher entrar na menopausa, já não vai fazer mais sentido você querer restaurar o eixo gonadal dela. Por quê? Porque fisiologicamente ela já vai ter a fertilidade e a secreção de estrogênios pelos ovários perdida, né? Ela vai entrar em falência ovariana por conta da menopausa fisiológica. Então, se o seu objetivo com o uso da cabergolina é restaurar o eixo gonadal, se você der cabergolina, você não vai restaurar nada. Ou seja, a partir do momento da menopausa, você não precisa mais tratar o microprolactinoma. Então, se ela recidivou,
você pode manter esse tratamento, né? Você reintroduz a cabergolina e mantém até essa mulher entrar na menopausa. Ou uma outra possibilidade é a de você tentar usar por mais 2 anos a cabergolina e aí tentar suspender novamente. Isso também é uma conduta possível, você pode repetir, né, o processo, né? Usar mais 2 anos e aí tentar suspender. Existe uma chance dela se manter em remissão após esse segundo ciclo, né, de tratamento. Então funciona dessa forma. Agora, tem uma outra coisa que você também precisa saber a respeito da cabergolina, que é a possibilidade de um outro efeito colateral que foi descrito pela primeira vez no ano de 2007, em 2 publicações que saíram na New England, né, na revista New England Journal of Medicine, que mostraram a correlação do uso de cabergolina à doença orovalvar. Nesses estudos, eram pacientes com doença de Parkinson que foram tratados com cabergolina, e as doses para tratamento da doença de Parkinson são bem superiores às doses que nós usamos para tratamento do prolactinoma, tipo mais de 10 vezes maiores as doses do que aquilo que a gente usa na endocrinologia. O fato é que a descoberta desse efeito, né, desse efeito colateral, se suscitou, né, a hipótese de que esse efeito colateral também poderia ocorrer nos pacientes com prolactinoma. E o que a literatura mostrou até aqui? O que a gente tem de dado da literatura é que nas doses que a gente usa para tratamento de prolactinoma, o risco de lesão orovalvar é bem baixo. Esse risco, ele se torna evidente nos pacientes que são tratados com doses superiores a 2, 3 miligramas por semana de cabergolina. Então, e a lesão orovalvar que se observa nos pacientes com prolactinoma, a insuficiência tricúspide, né, a regurgitação tricúspide. O fato é que, a partir dessas informações da literatura, o que é recomendado? É recomendado assim, olha, se o seu paciente está sendo tratado com cabergolina em doses até 2 miligramas por semana, você não precisa se preocupar, porque não existe esse risco, então você não precisa fazer uma avaliação cardiológica, não precisa fazer ecocardiograma, nada disso não, porque esse risco é virtualmente inexistente. Já nos pacientes com prolactinoma que vão necessitar de doses maiores, né, em geral aqueles macroprolactinomas, lesões maiores, eventualmente podem precisar, né, de doses mais altas, cabergolina, aí seria interessante fazer um ecocardiograma antes de iniciar o tratamento, um perfil basal do paciente, e ao longo do segmento, se houver alguma manifestação clínica ou alguma suspeita, encaminhar o paciente para avaliação cardiológica sobre o eventual surgimento de insuficiência tricúspide. Essa preocupação a gente só teria nos pacientes que utilizam doses maiores cabergolina. E é interessante ressaltar que esse efeito colateral não acontece com a bromocriptina da cabergolina. Então, a cabergolina hoje é a nossa droga de escolha, né, por ser melhor tolerada, por taxa de eficácia maior quando a gente compara a eficácia da bromocriptina com a da cabergolina. Da cabergolina é um percentual significativo de pacientes que são resistentes à bromocriptina, eles respondem ao tratamento com cabergolina. Então, a primeira escolha vem sendo considerada a cabergolina, inclusive aqui no Brasil, né, nosso meio. Só que a gente sabe que a realidade, ela nem sempre é assim tão perfeitinha. Então, a gente sabe que pelo Brasil afora ainda tem muitos pacientes que são tratados com bromocriptina. Esses princípios que eu falei aqui sobre a cabergolina, eles se aplicam para a bromocriptina, com a diferença de que a bromocriptina é uma droga de uso diário e que tem a intolerância maior, em taxas maiores do que a cabergolina, e a bromocriptina tem um perfil de segurança durante gestação melhor estabelecido do que a cabergolina, e a bromocriptina não tem associação com surgimento de lesão orovalvar cardíaca. É basicamente assim que a gente faz o tratamento do ponto de vista prático, no dia a dia, dos pacientes com cabergolina, né? Dos pacientes com prolactinoma. Fechar o raciocínio aqui, lá no início eu falei, a cabergolina é uma droga que
em endocrinologia a gente tem como maior indicação o prolactinoma. Mas a gente também pode usar a cabergolina em algumas outras situações, né? Por exemplo, na acromegalia, situações, circunstâncias específicas, a cabergolina pode ser útil. E a gente também tem a possibilidade do uso da cabergolina em outros tumores hipofisários, né? Em algumas situações, inclusive em uma indicação off-label, existe a possibilidade do uso da cabergolina também no Cushing, no adenoma clinicamente não funcionante.